Pra pensar um pouco mais. Pra pensar um pouco mais. Pra pensar um pouco mais. A natureza já não aguenta mais. Eu sou Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, frade carmelita. Sou também do Centro de Estudos Bíblicos, das Comunidades Eclesiais de Base. Hoje, dia 3 de outubro de 2019, estou tendo a alegria de estar aqui ao lado do nosso grande amigo e irmão, Leonardo Boff. Muito bom. Leonardo, muito obrigado por você ter aberto um espaçozinho na sua agenda, que já é muito cheia, para a gente prosear um pouco. Já que o tema é tão importante que você sugere, seja de ética, seja o sínodo, vamos aproveitar a ocasião para divulgar a importância desse evento para a igreja e também para a humanidade. Leonardo Boff, já bastante conhecido e amado por muita gente, incompreendido e perseguido por outros também, é, para nossa alegria, um dos pais da teologia da libertação, e está há décadas contribuindo com a reflexão teológica, com a espiritualidade libertadora, no Brasil e pelo mundo afora. Leonardo, agora de 6 a 27 de outubro, lá no Vaticano, o Papa Francisco estará coordenando o Sínodo para a Amazônia. Primeiro, Leonardo, para quem não sabe, o que é o Sínodo para a igreja, na igreja e para a sociedade, como é que acontece e qual a importância desse Sínodo para a Amazônia? Olha, o sínodo é uma grande reunião de bispos e outras pessoas que é convidado pelo Papa, como teólogos, assessores, cientistas. E no caso da Amazônia, o protagonismo é dos indígenas, dos povos originários que moram na floresta, conhecem como ela funciona, como deve ser cuidada e protegida, e eles podem nos ajudar. Então, o sínodo é essa grande reunião. Por que a Amazônia? O Papa é muito inteligente, o Papa Francisco, porque ele quer fundamentalmente três coisas. Primeiro, na Amazônia, ele quer que surja uma igreja nova com rosto indígena. Nós conhecemos a Igreja Romano-Católica, que é fruto da cultura grega, latina, germânica e moderna, que tem esse rosto que nós conhecemos, nossas paróquias, nas nossas dioceses. Mas o Papa quer diferente. A Igreja Católica pode ter outros rostos. E na Amazônia, junto com os indígenas, ela quer que surja uma igreja nova, que não seja romano-católica, mas seja indígena, latino-americana, brasileira. E para isso, ele reúne todo esse mundo para decidir uma coisa também muito importante, que não basta ter uma igreja com rosto indígena. Os ministros dessa igreja podem ser homens casados. Então, vai ser superado pela primeira vez dentro da igreja o celibato. E mais uma coisa, ele quer também definir uma função especial para as mulheres. Vários bispos, especialmente da diocese de Xingu, que é a maior do mundo, o Erwin Kleuter, um bispo austríaco que trabalhou aqui 35 anos. Ele diz não só homens aprovados e éticos, mas pessoas aprovadas e éticas, porque ele quer incluir mulheres. E ele fez um pedido explícito ao Papa. Nas minhas comunidades de base, são mulheres que coordenam. Elas fazem tudo o que um padre faz. Faz a celebração da ceia do Senhor, com os alimentos próprios dos indígenas, só que não podem pronunciar as palavras sagradas, que consagram aqueles alimentos no corpo e no sangue de Jesus. Então ele dizia, eu peço ao Papa que ele ordene também as mulheres. Então, se isso acontecer, será inaudito. Nós vamos ter mulheres sacerdotes do jeito das mulheres, que não é o jeito dos homens. Isso será um grande progresso para a igreja. E mais um outro lugar, um outro ponto que ele quer acentuar,
que as decisões devem ser em forma de sínodo. Significa que os presentes, os participantes, vão ajudar a decidir os caminhos da igreja na Amazônia. Não só os bispos, as autoridades eclesiásticas, mas os participantes, os leigos, homens e mulheres que são ativos na igreja, também eles vão participar. E o ponto mais importante para o Papa, porque ele se deu conta que nós estamos num alarme ecológico, significa que a Terra está numa situação de risco. E o risco é o aquecimento global, a escassez de água, e ele se deu conta que a Amazônia, que recobre 9 países da América Latina, sendo o Brasil o maior, mas ao todo são 8.100.000 quilômetros quadrados, isto é, quase do tamanho do Brasil, que a Amazônia é fundamental para garantir o futuro da Terra e da humanidade, especialmente água, especialmente o equilíbrio das chuvas, os climas, porque a Amazônia não é simplesmente o pulmão do mundo, ela é também isso, mas mais que tudo é o filtro do mundo. Ela sequestra o dióxido de carbono, isto é, aqueles gases que saem dos ônibus, das fábricas, que poluem e que criam aquecimento, ela absorve isso, transforma pela fotossíntese, que é o sol batendo nas folhas, transforma isso em oxigênio e alimenta a floresta e alimenta a nós, e purifica o ar. Então o Papa diz, a Amazônia é fundamental para a Terra manter o seu equilíbrio, termos água para todos, e só a Amazônia pode alimentar toda a humanidade por 300 anos de água potável, além das riquezas do solo, da fertilidade, da biodiversidade. Então, ele quer que isso seja feito em Roma. Por que Roma? Porque ele quer que a humanidade inteira acompanhe as discussões, tome consciência da importância da Amazônia, que vai afetar a todo mundo, e que acabe entendendo que a Amazônia não é só do Brasil, da Colômbia, do Equador, desses países todos, que a Amazônia é um bem comum da terra e da humanidade. O Brasil pode ter a gestão da parte dele, uma gestão muito mal feita, mas a Amazônia é da terra, a terra cujo dono somos nós todos como humanos, e todos nós queremos que seja preservada a Amazônia. Eu mesmo trouxe do Equador um grande documento dos indígenas, porque no Equador a grande maioria dos habitantes são indígenas, para que o Papa declare a Amazônia como santuário intangível da casa comum. Isso vai ser entregue ao Papa com muitas assinaturas de caciques, de pessoas importantes, como já se tomaram muitos lugares da floresta atlântica, cidades como Ouro Preto, como patrimônio da humanidade. Por que não a Amazônia inteira como um patrimônio, um santuário intangível da Mãe Terra, da Casa Comum? Então tudo isso está junto do sínodo, feito em Roma, e oxalá a gente saia de lá enriquecido na igreja, com uma nova consciência da importância que nós temos na preservação desse lugar sagrado para a humanidade. Leonardo, então, para ficar claro assim, para que as pessoas que têm mais distante não compreendem bem, então quer dizer, o sínodo para a Amazônia não será exclusivamente sobre a Amazônia brasileira. Não, essa é a ilusão do Bolsonaro. Não é, é toda a Amazônia. Segundo, o sínodo, agora do dia 6 até o dia 27 de outubro, agora 2019, realizado lá no Vaticano, na Itália, mas não apenas com lideranças e bispos dos 9 países da Amazônia, mas com representação de todos os continentes? Olha, do mundo todo, da Igreja Católica, ou exclusivamente de lideranças indígenas e povos e bispos da Amazônia? Olha, geralmente todos os sínodos têm representantes de bispos praticamente dos vários países do mundo, têm representantes das igrejas ecumênicas, dos luteranos, presbiterianos, aqueles que têm uma presença lá. Então é algo mais universal. E também convida cientistas, convida representantes que têm um conhecimento específico. Agora,
os indígenas estão lá, porque se alguém que conhece a Amazônia sabe defendê-las e cuidá-las, esses são os indígenas. Eles são nossos mestres e doutores e vão explicar àqueles bispos, aquele povo que vai estar lá, como devemos fazer isso. E nesses 9 países da Amazônia, diz que tem mais de 340 povos indígenas diferentes. É uma pluralidade cultural e de uma espiritualidade muito variada, né? Olha, E ancestral, né? Olha, é uma coisa que não existe nunca na história do mundo. São 340 povos, de 400 línguas diferentes, de 40 ramos distintos. Isso nunca houve na história conhecida da humanidade. Por isso os próprios cientistas ficam perplexos, dizendo a riqueza linguística. E a gente sabe que a língua é a transmissão de cultura, de conhecimento. Então lá dentro não existe apenas a selva, simplesmente. Existem povos que têm cultura adequada àquele meio, àquele bioma, àquele sistema amazônico. E aqui devo dizer que antes dos espanhóis e portugueses chegarem ao Brasil, há 500 anos, havia um império dos tupis-guaranis, que era maior do que o Império Romano, ocupando toda a Amazônia, até o nordeste do Brasil, até o norte da Argentina, desde lá no norte do Equador, descendo, e tinha caminhos na floresta, tinha negociações, transporte de bens com a América Central, com aquelas tribos jamais desenvolvidas. Então, ninguém sabia disso. Também ninguém sabia que há milhões de anos atrás o Amazonas desembocava no Pacífico. Depois surgiram os Andes, fecharam a saída, criou-se um grande lago interno e acabou desembocando no Atlântico, como hoje. Mais ainda, há 3 Amazonas. Tem o Amazonas aéreo, porque cada árvore que tem uma copa de 15, 20 metros, ela lança por dia 1000 litros de umidade, que são chamados rios volantes, que se transformam em chuva sobre o Cerrado, sobre São Paulo, até o norte da Argentina. Isso é um rio. O segundo rio é o visível, aquele que nós conhecemos. E embaixo desse tem um outro rio Amazonas, chamado Rio Rés do Chão. Rés do Chão, que é um imenso rio que corre por baixo, difuso, um grande aquífero maior que existe no mundo, e também ele deságua em outros lugares no Atlântico. Então, preservar a Amazônia é preservar essa riqueza de águas que existe não só para nós, para a natureza, para as plantas, para os animais, todos que precisam dessa riqueza, mas especialmente a humanidade, porque mais e mais está faltando água, e nós podemos ser a mesa posta para as fomes e sedes do mundo inteiro. Leonardo, você antes falava da Amazônia como não sendo apenas o pulmão do mundo, mas também o rim, que filtra o gás carbônico, grande parte da população que é produzida nessa sociedade do sistema do capital, né? Mas ultimamente assim, me comove muito quando a gente ouve os hidrólogos, a turma das ciências na área da biologia, dizendo, olha, atenção para os rios aéreos voadores. Exatamente. Que dizem que transportam um volume maior de águas do que os rios que estão na superfície da Amazônia, e que esses rios aéreos voadores são os que em grande parte garantem chuvas do sudeste, sul do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. É isso mesmo? Olha, se uma árvore com uma copa de 18 a 20 metros emite 1000 litros de água, imagina a floresta inteira, que são milhares de árvores. Então são rios, quase um oceano que está no ar em forma de umidade. E ele garante a chuva em São Paulo, Belo Horizonte, em todo o sul do Brasil até o norte da Argentina. Se isso um dia acabar, vai ter secas terríveis, e mais ainda, se avançarem com o desmatamento da Amazônia, e se ela for derrubada mesmo, vão subir para a atmosfera 50 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, desses gases contaminantes.
E a Amazônia pode se tornar o Saara. Saara é um grande deserto na África, que um dia foi uma Amazônia. Há 15 mil anos atrás, era uma Amazônia, cheia de floresta, animais. Agora, houve uma mudança de climas e no Amazonas, o rio Nilo desembocava na Amazônia. Então, a população que morava lá começou a desmatar, a terra teve uma pequena mudança de eixo, mudaram os climas, foi desmatando, criando uma superfície de arenosa, de areia, acabou com toda a floresta e hoje é o maior deserto do mundo, que cresce 1,5 km por ano. Se nós não cuidarmos da Amazônia, vai virar um Saara, porque ela só tem 30, 40, 50 centímetros de humus, terra fértil, embaixo é areia. Então, se nós abatermos isso, como o ex-capitão quer, de uma forma até irresponsável, sem respeito à vida, aos animais e aos seres humanos, se isso for agora derrubado para implantar as mineradoras, ele acabou de dizer há dias, a mim não me interessa a planta em pé, eu quero que haja minérios. Esse não sabe, é um ignorante, desculpe que o diga, porque a floresta em pé vale muito mais, produz muito mais do que toda a exploração, o extrativismo e toda a implantação de minério. Leonardo, precisamos lembrar também da importância terapêutica. Parece que a Amazônia é a maior farmácia do mundo, que grande parte das fontes, das seivas que viram remédios e que salvam milhões de pessoas pelo mundo afora, são oriundas da Amazônia? Olha, realmente, uma das riquezas maiores da Amazônia são os elementos fármacos, isto é, aquilo que serve para a farmácia, para remédios. Por isso é uma grande pirataria. Muita gente dos Estados Unidos, da Alemanha, de outros países, que vêm como missionários, nada, são cientistas, que falam com os pajés e conhecem as ervas todas, e eles copiam aquilo, levam para fora, criam remédios novos, mas a fonte é a Amazônia. O Japão chegou a patentear frutas do Brasil. Eles patentearam o açaí. No Japão não cresce uma árvore de açaí, mas os piratas japoneses pegaram, levaram para lá, patentearam. O Brasil teve que lutar 3 anos para liberar para nós, senão cada copo de açaí que você tomava tinha que pagar uma quantia de dinheiro para o Japão. Então a Amazônia está cheia de elementos ricos, mas não só para a medicina, aquilo que a gente chama as terras ricas. O que são as terras ricas? São aquelas terras que têm elementos quase invisíveis ao olho nu, que são importantíssimos para a tecnologia mais avançada, para os celulares mais avançados, para os telescópios, para os robôs. Então, hoje, tanto a China como os Estados Unidos estão importando, e nós exportando, navios inteiros de pura terra rica, terra simplesmente. Lá eles tiram esses elementos todos e levam para fora e não pagam nada para a gente. Então, nós devemos prestar atenção também a esse lado, manter a floresta em pé, em benefício nosso e para a humanidade, e não permitir, como está ocorrendo agora, porque o atual presidente desleixou, incentivou que desmatasse. As grandes queimadas, só esse ano foram queimadas 887 quilômetros quadrados, que desapareceram. Então nós temos que cuidar, pressionar, para que aquelas instâncias que foram todas desmontadas, que cuidavam da floresta, para que não fosse queimada, não fosse invadida, não entrassem grileiros, não entrassem piratas, foram desmontadas. Então é uma floresta virgem entregue à ganância do mundo. Nós não podemos deixar, nós como igreja, tem tantos missionários lá dentro. A igreja é uma das que mais está presente em toda a floresta amazônica. Denunciar, cobrar que se refaçam aqueles organismos que cuidam da Amazônia, caso contrário começam os incêndios e começa o desmatamento.
Nossos rios de água doce estão sumindo. O peixe que aí vivia quase se acabou. As maquinárias sem piedade extraem o minério. As suas águas um mergulho envenenou. Para pra pensar um pouco mais. Para pra pensar um pouco mais. Para pra pensar um pouco mais. A natureza já não aguenta mais.